Olá, gente, graça e paz! Estamos chegando com mais um Minha Casa Minha Base, hoje, 27 de setembro, e olha o tema, a honra do servir. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Você gosta de servir? Você está servindo? Eu pergunto primeiro, aí na tua casa, já que é minha casa, minha base, você está servindo aí na tua casa? Quem mora com você, quem convive com você, se sente servido por você? Existem muitas pessoas que gostam muito de ser servidos. Já diz o ditado popular, né? Fulano só quer vem a nós, vosso reino nada. Você gosta de servir? Servir é bíblico. Jesus veio para nos servir, sim. Ele veio até a terra, foi até a cruz para nos servir, para trazer salvação para nós. E ele deixou isso como um princípio de vida. E quando você olha as cartas do apóstolo Paulo, ele trabalha muito esse sentimento sobre o servir, sobre o amar, sobre o cuidar, sobre o estender a mão, sobre a generosidade, sobre donativos. Tudo isso está relacionado ao servir. Quando você olha em Atos capítulo 6, foi iniciado o ministério da diaconia. A diaconia, a palavra diaconia quer dizer serviço ministerial. Existia um problema. As viúvas estavam sendo negligenciadas naquele momento de servir a mesa, na distribuição dos alimentos. Então foi feito o quê? Levantaram-se homens para que pudessem cumprir aquele papel. Homens idôneos, cheios do Espírito. Por quê? Porque os apóstolos iam cuidar de outras coisas. A demanda era muito grande. E aí tinham aqueles que tinham aquele trabalho de servir as mesas, de cuidar de uma demanda diferente. Eu pergunto, você serve na casa do Pai? Aonde você serve? Desde quando me converti, foi algo que sempre esteve no meu coração, o desejo de servir. Nunca fiquei ausente do serviço na casa do Pai. Não só porque sou pastor, muito antes disso, antes de ser consagrado pastor, logo que me converti, eu tinha prazer em estar servindo, porque eu sei que isso, como diz o texto, transborda em expressões de gratidão a Deus. Quando estou servindo, eu estou semeando na minha vida e na vida do próximo, porque tudo aquilo que eu semeio eu vou colher no Senhor. E também estou expressando a minha gratidão a tudo que Deus fez por mim e Jesus também através do Calvário. Então eu quero que você reflita sobre isso. Você tem servido? Aonde que você está envolvido? Na sociedade você serve de alguma forma? Pensa nisso. É muito importante você estar inserido. Isso nos ajuda a ter comunhão. Isso nos ajuda a entender, compreender a dor do próximo. Quando você está servindo, você vai compreendendo algumas coisas. Eu servi muito tempo no estacionamento da igreja. Como eu aprendi a servir no estacionamento. Eu servi no Ministério de Oração, já servi no Ministério de Ação Social, fui líder do Ministério de Ação Social, já tive N células, né, quando vivi no outro momento, onde se chamava célula. Então, várias vezes eu já servi, e quanto isso contribuiu para o meu crescimento como cidadão, como homem e como cristão. Então, servir faz parte. Eu entendo que o primeiro lugar que eu sirvo é aqui em casa, na minha casa, onde eu sirvo a minha esposa, eu sirvo os meus filhos, eu preciso servir o meu pai, a minha mãe, honrá-los, porque isso é bíblico, e tudo isso está dentro de servir. A honra, quando eu honro alguém, eu estou servindo alguém, eu não estou bajulando, não estou puxando o saco, eu estou servindo. E essa deve ser uma prática que nós devemos carregar como filhos de Deus, porque isso nos foi ensinado. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina através disso. A igreja vai crescendo, e esse era o contexto da igreja em Corinto. A igreja estava crescendo, expandindo, precisava de pessoas para assumir certas situações. E eu, como pastor, vejo isso muito claramente. Tem coisas que ainda não estão caminhando como deveria no nosso ministério, porque falta pessoas dispostas, pessoas que estão dispostas a servir, a entregar o seu tempo, porque servir é entregar tempo.
o seu tempo para o Senhor, o seu tempo para o próximo, o seu tempo para a igreja. Isso é importante, isso é muito importante. E na base, a Base Church, nós temos a prática de honrar os voluntários. Inclusive isso aqui é um troféu, pequenininho, um mini troféu. Diz assim: a Base Church agradece a sua dedicação em servir a nossa família. Nós tivemos uma premiação no último momento que nós tivemos a festa com os voluntários e nós entregamos o prêmio tivemos alguns voluntários, né, escolhidos pelos próprios voluntários pela igreja em algumas categorias que receberam o seu prêmio. Isso é honra. Mas não só o prêmio físico, existe um prêmio espiritual também para aqueles que servem. Saiba que são sementes que você vai colher no Senhor. Então, sirva. Servir é uma honra. É uma honra servir ao próximo, servir ao Senhor, servir à igreja do Senhor. Deus te abençoe, beijo no coração e eu oro, te abençoo e peço que o Senhor renove as suas forças, o seu desejo de servir. Você tem um dom, você tem um chamado de Deus, um ministério, e eu oro para que o Senhor ative isso dentro de você. Tudo aquilo que está paralisado espiritualmente, os seus dons que estão aí escondidos, eles vão se revelar, eles vão vir à tona e você vai ser usado com poder e graça. Beijo!